Nosso trabalho é sobre a padronização de dados em saúde. Nele, buscamos responder a seguinte pergunta: se existe padronização de dados em saúde e quais padronizações existem e como elas são aplicadas? Dessa forma, a gente tem que responder as seguintes perguntas: o que seriam dados? Sabendo que, quando a gente fala em dados, estamos falando de elementos brutos, que não têm nenhum significado ainda. A partir disso, a gente vai aplicar esses dados em determinado contexto, eles vão passar a ser uma informação. E quando pegamos essa informação e aplicamos de forma direcionada, atribuindo significado a ela, nós temos o conhecimento. Dentro disso, quando padronizamos dados, nós temos é, uma possibilidade muito maior de construir informação e, por conseguinte, também conhecimento. A próxima pergunta importante é por que padronizaríamos esses dados? Quais seriam as vantagens disso? A padronização de dados faz com que exista um conhecimento que é padronizado e que pode ser utilizado por diversas pessoas. Dessa forma, a gente tem mais um tipo de discussão importante nesse trabalho, que seria a interoperabilidade entre esses padrões. A partir disso, o nosso objetivo, portanto, foi realizar uma revisão na literatura sobre o sistema de padronização e informação em saúde. Os nossos objetivos secundários, eles se alteraram no decorrer da pesquisa, porque inicialmente nós achávamos que não existiam padrões muito bem consolidados e que, na verdade, existiriam apenas padrões específicos. Por causa disso, nossa ideia inicial era juntar esses padrões específicos e criar algo mais abrangente e mais aplicável. Porém, nós vimos que já existiam padrões que são bem consolidados há mais de 2 décadas. E por causa disso, os nossos objetivos secundários foram alterados para os seguintes: encontrar principais padrões utilizados no contexto de dados em saúde, encontrar conceitos recorrentes para os termos mais comuns da prática médica e relacionar os padrões encontrados. Esses nossos objetivos secundários nos auxiliaram a fundamentar melhor a nossa pergunta de pesquisa, que foi, né, se existem esses padrões aplicados na anamnese, e se existem, quais são eles e como eles se relacionam. Para isso, nós fizemos uma revisão de literatura quantitativa descritiva com 2 revisores, às cegas. Utilizamos uma estratégia de busca em 2 bases de dados, na Medline e na PubMed. Decidimos utilizar termos mais específicos, descritores mais específicos, como os mesh terms, que iriam especificar melhor os estudos que nós estávamos querendo atingir. Como toda revisão de literatura, ela é dividida em primeira estratégia de busca, seleção dos artigos encontrados, leitura de título e resumo, e depois leitura do texto na íntegra. O que nós fizemos? Para conseguir fazer essa leitura de título e resumo de forma mais abrangente, e de forma mais fluida, nós utilizamos essa ferramenta chamada Ryan, porque ele nos permite utilizar várias labels e que identificam alguns parâmetros de determinado artigo, como eu vou mostrar posteriormente. Para fazer a leitura na íntegra, nós usamos o Mendeley, porque a partir dele a gente consegue fazer anotações muito mais direcionadas em cada artigo. E, por fim, nós usamos o Excel para sintetizar as nossas informações sobre as nossas leituras. Esse é a interface do Ryan. Como vocês podem ver, existem algumas labels. Essa label, por exemplo, a gente colocava ela quando o artigo descrevia os benefícios de uma padronização e assim por diante. Por meio dela, a gente conseguiu justificar o porquê de algum artigo ser incluído e o porquê de um artigo ser excluído, como esse exemplo aqui mais embaixo. Esse artigo foi excluído porque ele não estava disponível. A partir do Ryan também, é possível, a gente conseguiu fazer uma revisão às cegas, ou seja, aquilo que eu enxergava, as minhas decisões não eram visíveis para o outro revisor, de modo que a gente só conseguiria ver aquilo que teve conflito no final, quando a gente libera esse blind on para blind off. A partir disso, nós chegamos a alguns resultados.
nós conseguimos identificar os principais padrões utilizados, a relação funcional e cronológica entre eles, assim como identificar aqueles padrões que são mais consolidados e como que eles são vistos atualmente. Atualmente tem uma tendência deles serem usados de uma forma instrumentalizada, isto é, a utilização deles como matéria-prima para construir outros padrões que talvez sejam mais associados a uma interoperabilidade e ampliar também as áreas de atuação desses padrões. Na nossa estratégia de busca, nós identificamos 481 referências. Com Ryan, nós conseguimos retirar as duplicadas, restando apenas 377. Por meio da revisão do título e do resumo, restaram apenas 37. Os motivos estão indicados nessa tabela. Após o texto, após a leitura do texto na íntegra, no Mendeley, nós chegamos a 15 artigos que estão sintetizados numa tabela no Excel. Esses são os artigos que nós encontramos e é justamente que existe uma tendência da utilização dos padrões mais antigos para a formação de novos padrões. Então, por exemplo, esses são os padrões citados por esses artigos. Se formos perceber, o HL7 ele é citado mais de 3 vezes, ou seja, ele foi utilizado de forma instrumentalizada para a criação de novos padrões. Dessa forma, não só a relação cronológica, mas também uma relação qualitativa, ou seja, o objetivo deles. O HL7, por exemplo, ele está muito associado à comunicação. O OpenEHR, ele está muito associado à criação de arquétipos. Isso significa a criação de uma arquitetura para que outros padrões possam ser criados a partir dessa arquitetura, como se fosse uma planta de uma casa. Com isso, a gente consegue perceber que os mais antigos influenciam os mais novos, como é o caso do ODMED, que é influenciado pelo UMLS, que, por fim, veio do SNOMED-CT. Aqueles que estão com o índice 1 são os padrões que são primários, ou seja, que eles não foram criados a partir de outros. Concluindo, nossos resultados mostram que há padrões que são consolidados, que são utilizados há mais de 2 décadas. Os principais sistemas são o HL7, OpenHR e ISO 13606. A tendência atual e mundial é expandir as suas aplicações pela criação de... Há uma tendência mundial de expandir as suas aplicações por meio da síntese de novos métodos, de novos padrões. E com isso, a gente consegue perceber que essa tentativa, essa padronização contribui para o desenvolvimento de novos algoritmos, contribui também para a manipulação de dados e também para o compartilhamento deles, o que pode favorecer a pesquisa futura.